Detergente perolado de coco com só 300 ml de óleo e um resultado surpreendente. Olá, meus amores! Esse é o compartilhamento de hoje. Foi a pedido de vocês, uma receita pequena no tamanho e grande na potência. Eu amo detergente de coco e vocês também. Esse aqui me surpreendeu muito. Então já deixa um like bem bonito que me ajuda muito e bora lá pro passo a passo, porque essa receita é mais uma carimba. Está top! E é claro que o pedido de vocês é uma ordem. Tive um pedido aí para fazer um detergente de coco de uma querida inscrita com apenas 300 ml de óleo. E, gente, vai ser de coco mesmo. Olha só, vamos pegar aqui 45 ml de leite de coco. Esse meu já estava parado, ó, e ele tem bastante corante branco, que é aquele corante que eu sempre passo para vocês, dióxido de titânio, né? Então eu coloquei ali, juntamente eu vou colocar 2 litros de água. Essa água que eu já fervi, mas eu vou colocar de novo lá no fogão, vocês vão entender por quê. Porque o nosso leite de coco, ele é um ingrediente orgânico, então a gente vai dar uma fervida para não ter problema de azedar o nosso detergente. E vai ter todas as propriedades realmente do coco, de verdade, né, gente? Porque no leite de coco tem a propriedade do coco. Olha como ficou a gordurinha em cima. Por isso que a gente vai colocar a ferver juntamente aqui com o nosso querido ingrediente que todo mundo tem em casa, o açúcar, gente. São apenas 50 gramas de açúcar. Agora eu vou levar lá e vou deixar ferver. E agora partiu para a hora mais satisfatória, que é o passo a passo da nossa receita. Aqui eu tenho 60 gramas de soda em escamas, a minha hidróxido de sódio de 96 a 99% de pureza. Utilizem sim os equipamentos individuais de proteção. Ficou um pouco ali, a gente tira. Ó, olha como é importante usar luvas, máscara e óculos, né? Coloca, dá uma mexida aqui, porque senão a tua soda ela não vai se dissolver, tá? Tem que ajudar aqui, ainda mais que tá mais friozinho, então ela demora um pouquinho. Pronto, 60 gramas de soda em 60 ml de água. Aqui, amores, eu tenho 300 ml de óleo. Como é a pedido da minha inscrita querida, e se tu tem um pedido, tu pode deixar aí, que assim que possível eu estarei atendendo. Eu gosto muito quando vocês me deixam pedidos, né? Então, vai ser com 300 ml de óleo. Um detergente bem maravilhoso de coco. Multiuso e açúcar, ó. 200 ml de álcool, o álcool que eu uso sempre, amores, é o lá do posto de combustível. Até porque eu, sinceramente, nem ando encontrando o álcool 70 por aqui. E o de posto de combustível é mais barato, né? Antes de vir com a soda, tu vai envolver aqui os dois, ó, álcool e óleo. Assim, eles já ficam um pouco homogêneo e já dá uma lavada ali naquele óleo. Óleo tem cheiro de óleo, né? Agora, assim, com a soda, eu venho colocando aqui. Eu gosto de fazer sempre em recipiente pequeno, baldinho, jarrinha, porque essa saponificação ela ocorre mais rápido. Vocês viram, né? Eu não usei 300 de cada. Olha, gente, mesmo que eu mexi, ainda ficou ali, ó, um pouquinho essa sodinha sem vergonha, né, gente? Ficou ali, porque eu não mexi, acho que o suficiente. Não foi o bastante. Agora, amores, o que eu vou fazer? Eu usei a proporção de 200 ml de álcool para 300 de óleo, tá? Pode seguir essa proporção aí. Eu quero que fique um pouquinho mais em gel. E às vezes a gente diminuindo a quantidade de álcool, ele fica mais gelzudinho, tá? Ó, aqui a gente já tem o ponto de vela. Isso aqui significa o quê? Que tu pode parar por aqui, tá? Que já saponificou, que já virou sabão. Porém, amores, eu sou muito adepta do ponto de massa. Porque eu influencio vocês a fazer produtos, né? E no ponto de massa, é certo que vai dar certo. Assim, pode ser que tu não tenha muito conhecimento e acabe errando. Enfim, então bora lá, mexe bem que esse detergente maravilhoso de coco, multiuso e açúcar vem. Tá gostando do vídeo? Então já sabe,
gratuitamente, carimbe o like. Se possível, compartilhe esse vídeo só com todo mundo. E se tu não for inscrita, te agrega. Clique no inscrever-se e ative o sininho. Assim, toda vez que eu publicar um vídeo novo, tu vais ficar por dentro em primeira mão. E olha, tu mexeu, envolveu e agregou no pontinho de massa. Tu chegou, gente. É bem fácil e assim não tem erro. Agora a gente vai acrescentar aqui a água sanitária. Como eu tô sem, gente, água sanitária, eu vou vir com o cloro, tá? Cloro em gel. E ele tá com essa espuma em cima, não sei por quê. É o cloro lá do mercado, gente. São 80 ml ou de cloro ou 100 ml de água sanitária, tá? Tanto faz. Só porque na falta de um a gente usa o outro, né? Deixar de fazer a receita não dá. Esse detergente ele vai ficar incrível. Tem gente que fala, Milena, por que tu coloca água sanitária no detergente? O cheiro, gente, desagradável, eu não quero que fique nem no meu sabão e nem no meu detergente. Então eu coloco mesmo, tá? Gosto de um produto com cheiro bem agradável. Ó, mexeu, já dissolveu quase toda a massa, né? Agora bora prosseguir. E aqui está, ó, gente, que cheirinho de coco mais agradável, aquele cheiro adocicado, né? Top, top, top. Os 2 litros da água com leite de coco e o açúcar, que tu deixou reservado lá no início da receita. E aqui tu vai mexer de vereda, ó. Mexe bem, que é para agregar o leite de coco que contém óleos que vão cuidar aí bastante da pele das tuas mãos. O óleo de coco que contém aqui no leite de coco é muito interessante, tá? E o cheirinho é gostoso. A gente vai fortificar esse cheirinho aqui, gente. Vai ficar incrível. Vou reservar. Agora eu peguei minha bacia aqui. Dei uma ajeitadinha na câmera, amores. Aqui eu vou acrescentar 3 litros de água. Vocês vão ver que a minha água tá com uma espuma por cima e uma coloração meio amarronzada. Porque tá voltando a água aqui, já faz uns 3 dias que arrumaram um encanamento aí da cidade e ficou assim, gente, um pouquinho marrom. 100 gramas dele, que é fungicida, bactericida e clareador. Nosso amigo bicarbonato de sódio. Gente, eu tô colocando bastante bicarbonato porque eu quero que fique bem detergente com bicarbonato também, tá? Não pode baixar muito o pH, mas essa quantidade é que ela é segura, tá? E eu prefiro colocar um pouquinho a mais de bicarbonato aqui, se eu quero ter um produto mais espesso, tá? E depois usar sal, vocês sabem, né? Eu não gosto. Gente, tem uma escrita que fala que ela é salfóbica. Eu acho o máximo os comentários dela. Então, 3 litros de água. Agora a gente mexe, fazendo a magia da saboaria. E aqui, belezuras, eu vou colocar um pouquinho mais de água pra limpar, né? Porque eu vou rapar é tudo, é economia, né? Aqui eu peguei, ó, gente, lavei bem aqui, ó. Já fica bem limpo o pote, né? Mais 1 litro de água. Milena, eu gosto do sabão mais em gel que esse que tu me passou a receita. Gente, coloca um pouquinho menos de água, tá? A viscosidade tu vai dar é aqui, no momento da água. Porém, tá bem quente, então eu não vou ver a real viscosidade agora. E mesmo se tivesse frio, eu não veria, porque o sabão ele muda, como vocês sabem. Agora, amores, eu tô maluquinha pra usar essa estrela aqui da receita, gente. Que é esse Veja de coco, olha só. O cheiro dele é maravilhoso e ele é de coco e álcool, por isso que eu coloquei menos quantidade de álcool também. Olha só, remoção das gorduras, limpeza e brilho em uma só passada, secagem rápida. Vou dar uma chacoalhada, porque certamente, como é de coco, caiu o corante embaixo, que a gente já sabe disso, né? A gente tá ligado nas indústrias. Ó, até que não tem corante, né? Só um pouquinho. E eu vou usar, gente, 200 ml dessa maravilha aqui. Cheirinho bem gostosinho, mas não é forte do jeito que eu imaginava. É um cheirinho gostosinho. Agora, vamos dar aquela mexida, envolvida e agregada. Olha que maravilha, amores. E eu vou borrifar aqui no álcool. Olha, tá bem a cor da minha água aqui, né? Daquela cor que a gente não gosta. Essa parte aqui é opcional. O que eu vou fazer? Eu vou acrescentar o detergente de coco, uma para dar aquele cheirinho gostoso, né? Que eu particularmente amo. Eu sou apaixonada por produto de coco. E também, né, amores, não é só por conta disso, não. Ele vai ajudar a proporcionar mais limpeza, né? Ele contém lauril, ele contém Renex, ele contém tensoativos, diminuindo a tensão entre 2 ou mais líquidos. Então, é interessante colocar. E também dá a cor mais branquinha. Esse aqui, amores, eu não vou deixar totalmente branco, tá? Pelo menos nessa etapa aqui ele não vai ficar. Eu acho que vai mudar. Gente, que cheirinho maravilhoso.
mas por enquanto ele vai ficar assim, nessa tom aqui. Ele vai dar uma perolada certamente. Aí agora, o que que eu quero? Eu quero que o meu produto ele se mantenha bem lindo assim. Então eu vou vir com a minha Amida 60. Essa amida aqui, gente, cuida da pele das nossas mãos, cuida da fibra dos tecidos, é maravilhosa. A gente usa 10 ml por litro de sabão pronto. Então aqui, gente, eu tô usando 80 ml. Eu tô jogando como se desse 8 litros, mas eu acho que vai dar um pouquinho menos, né? E aí não faz mal que dê um pouquinho a mais de amida pra quantidade total, porque a gente pode usar 2%, 20 ml por litro. Belezuras, olha só que lindeza. Agora é só mexer muito, muito bem, porque a amida, ela demora um tiquito a se agregar, então a gente mexe. E vai mudar a cor, né? Certamente não vai ficar assim, vai ficar um pouquinho mais branco. Eu não vou colocar o EDTA, porque eu não quero que perca o perolado. Eu realmente quero que fique com o peroladinho ali. Vamos ver como é que vai ficar, né? Olha, gente, já tá numa viscosidade incrível. A amida também espessa com qualidade. E ela ajuda também na produção de espuma. Mas é de uso obrigatório? Não. É se tu quiser usar. O total de água tá aí. Deixa eu falar pra vocês que eu não deixo aberta as minhas bacias, tá? Ou seja, eu terminei aqui a receita, vou esperar ela esfriar, vou voltar com vocês de 6 horas, 12 em diante, mas eu vou cobrir. Pra quê? Pra não ficar formando aquela capinha que fica meio ressecado, sabe? Oxida e fica meio ressecado. E aí eu deixo coberto, até pra não cair bichinho, né? Sempre acaba caindo se a gente não cuida. Façam o mesmo aí, tá, gente? Essas dicas parecem bobas, mas faz toda a diferença. Não vai perder o teu produto por uma dica boba que tu não fez, né? Então tá. Ó, amores, pra vocês um clique, pra mim é aquela longa espera. Tô louca pra ver como que ele vai ficar, se ele vai mudar. Então, até mais. Então, meus amores, olha só esse perolado que ficou no nosso detergente de coco. Ele não tá tão branquinho, mas esse resultado aqui é surpreendente, porque ele ficou com uns pedaços mais perolado, tá? Parece um shampoo, gente, olha só. E incrível, isso é graças à combinação de ingredientes que a gente usou. O bicarbonato contou, o detergente contou. Se tu quiser, tu pode colocar 500 ml, tá? Eu botei menos. Tô muito satisfeita, amores. Agora a gente vai conferir o quê? O pH. Tem que estar com o pH regulado, pronto para uso e para não machucar as tuas mãozinhas no momento que tu for usar, né, belezuras? Tá incrível, gente. Apaixonante aquele cheirinho do coco mesmo, sabe? Então, amores, bora de compromisso na ponta da fitinha. Tem que estar com o pH regulado para não machucar as tuas mãos. E a gente tem aqui um pH 8, pH maravilhoso, que vai limpar, que tu fez, já pode usar sem ter medo que o produto machuque as tuas mãos. Gente, a beleza desse detergente tá impecável. Esse resultado para mim tá incrível, surpreendente. Olha só o gelzudo que ele tá. Chega a marcar em cima. Sigam o passo a passo para te ter o mesmo resultado dessa maravilha. Não esqueça de deixar coberta a tua bacia, ainda mais nos dias frios, tá? E até mesmo para não cair nenhum bichinho. Amores, olha a demora para esse produto descer. Lindo demais, meus amores, eu tô completamente apaixonada, vai limpar muito, com apenas 300 ml de óleo, tu vai fazer um produto de grande qualidade. Cada ingrediente aqui é a soma para esse resultado fenomenal. Agora chega de conversa que a gente vai envasar e vamos conferir o rendimento. Bora lá! Meus amores, eu tô completamente apaixonada por este gel, um detergente gelzudo de coco e muito perolado. Tá parecendo um shampoo, gente. Eu tive uma ideia aqui, não sei o que vocês acham, me contem aí nos comentários. De um detergente, eu amo detergente de coco e eu amo detergente de limão. E se a gente unir os dois, o que tu acha? Comenta aí que se vocês quiserem eu trago. Agora bora lá conferir o rendimento.
Só 300 ml de óleo dá rendimento? Dá sim, meus amores. São 6 litros e 800 ml deste nosso detergente de coco perolado, que tu vai ver o desempenho dele é agora, na hora do teste de eficácia. Vem comigo. Então, amores, bora lá pro teste. Olha só, gente, como é que tá a minha frigideira. Toda engordurada, sem brilho, sem vida. E é agora que vai entrar em ação o nosso detergente. Gente, eu vou deixar no card aqui acima, ó, essa pasta de coco com tripla ação, que tá incrível. Quem não conferiu, confere, gente. Ele é sem soda e sem óleo, mas vale a pena até quem gosta de mexer com óleo e com soda conferir. Aqui eu tenho uma esponja e um bombril, ó. E aí eu vou mostrar pra vocês a viscosidade aqui, gente, na esponja. Olha só, gente. Vai dizer que isso aqui não tá igualzinho o shampoo? Maravilhoso! Até passei um pouquinho a mais, porque a viscosidade é uma coisa que eu sou apaixonada. Agora vamos conferir se vai limpar, se vai espumar, ó, gente. Espuma que é uma maravilha, tá? E a aderência dele aqui tá incrível. Vou acelerar aí o vídeo, porque o produto ele é maravilhoso, mas não é mágica, né? Então bora lá. Gente, realmente é espuma que não acaba mais, olha só. Eu amei o resultado do desempenho desse produto aqui. Muito, muito brilho que tu vai ter nas tuas panelas, fica aquele cheirinho gostoso. Olha só, amores. Olha só. Muito brilho, apaixonante, gente. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse compartilhamento de hoje. Um beijo, um abraço e até os próximos. Detergente de coco perolado com só 300 ml de hoje. De hoje.